Salve família de axé, sou eu, Babá Debolá, a Urfa Corodê, e hoje eu vim falar sobre o ritual de Bori, que é o ritual onde nós alimentamos o nosso Ori, a nossa cabeça. Então vamos lá, Ori, ele é um orixá individual. Xangô, Oiá, Batalá, Ebojá, são orixás coletivos, né? A gente cultua na coletividade. Ori é individual. Eu tenho o meu, você tem o seu, o João tem o dele, Maria tem a dela. E aí, este orixá individual, ele é representado pela nossa própria cabeça, né? E dentro da cabeça existem algumas questões, como o ouvido, a boca, os olhos, o cérebro, enfim. Mas a representação deste orixá está dentro do nosso corpo, está na nossa cabeça. E ele é responsável pela predestinação da nossa sorte, da qual escolhemos no Orum, né, ou da qual fomos predestinados no Orum, para que se concretize e se realize aqui no Aie. Então, se a gente entender que o nosso Ori, ele é responsável por tudo aquilo que acontece na nossa vida, tanto de bom ou de ruim, de azar ou de sorte, o ritual de Bori, que é alimentar o nosso Ori, essa devoção, que é uma responsabilidade nossa, né? Essa devoção, então, ela se torna necessária para que a gente mantenha um equilíbrio emocional, físico, espiritual e material, né? Então, esse é o objetivo de fazer o ritual de Ori, de Bori, né? Alimentar o Ori. Porque na maioria das vezes as pessoas procuram um sacerdote porque elas estão com algo em desarmonia, em desequilíbrio na sua vida, algo disfuncional. Seja questão afetiva, seja questão financeira, familiar, espiritual, enfim. E aí elas vêm, às vezes, com um pensamento mágico, uma fantasia de que é uma cobrança de orixá, porque ele é iniciado no culto, ou porque soparam um fubá nele, tem feitiço, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque pisaram no pé dele e quer destruir o cara, ele vem aqui procurando sapecar o cidadão. E aí você percebe que o Ori da pessoa está totalmente bagunçado. E aí o papel do sacerdote diz, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse Ori primeiro, antes da gente mexer, né? Antes da gente ver essa outra questão. Enfim, então assim, tudo que acontece com a gente, de bom e de ruim, tem autorização, tem participação do nosso Ori. Então, cultuar o nosso Ori para que o nosso Ori esteja equilibrado em harmonia, faz com que a nossa predestinação, aquilo que a gente escolheu de bom no Orum antes de vir para o Aie, a gente consiga sincronizar, né, e realizar aqui na Terra. Então, o ritual de Bori é meio que dar uma resetada no Windows, né? Tá meio bagunçado, vai lá e reseta o Windows e põe o Windows para funcionar. Quando que eu alimento o meu Ori, então? Como eu sei que eu tenho que fazer esse ritual, né? Qual que é a dica, qual que é o pulo do gato? Então, se você anda tendo uma maré de azar, né? Perde o emprego, bate o carro, separa da mulher, pisa no rabo do cachorro, e, entendeu? Uma maré de azar. Quando você tem pensamentos muito negativos, tá meio na fossa, meio na deprê, né? Crises existenciais, de ansiedade. Quando você percebe que você começa um monte de projeto, mas não termina nenhum. Então, ou seja, você não se acha em nada, né? Tem muita ideia, muita coisa para fazer, mas não consegue realizar preula nenhuma, entende? Isso é indicativo de que você está precisando fazer um ritual de Bori. Quando você tem muitos relacionamentos, mas nenhum sustentável, né? Só no datezinho, só aqui, aí você, e não porque é uma escolha sua, porque você quer se relacionar, quer ter alguém, mas não tem sorte. Enfim, então quando você percebe esse tipo de coisa, talvez seja necessário você fazer um ritual para o seu Ori, para atrair a boa sorte, para você alinhar a sua postura comportamental, porque às vezes também o nosso comportamento nos afasta da boa sorte. A gente tem ali um caminho bonitinho para a gente trilhar, tá no caminho de sucesso, de sorte, e a gente se boicota. Ciclo de autossabotagem, faz alguma merda e sai daquele destino e perde o equilíbrio, e aí fica que nem
samba do crioulo doido ali, e aí não entende nada e desalinha, né? Então, quando você perceber isso, talvez seja o momento de você fazer um ritual de Bori. Tá, babá, e como que é isso, velho? Então, não é receita de bolo, né? Então, meu Ori, ele vai pedir o que ele quer, né? Para ser alimentado. Então, a gente vê isso através da consulta oracular. É através do jogo que eu vou saber quais elementos do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal vai no seu Ori. Qual axé que você precisa para estar se alinhando, né? Então tudo isso é feito em consulta, tudo isso é rezado, né? É encantado, produz uma energia. Então o sacerdote, ele vai fazer uma questão, ele vai fazer o ritual. Para quem está de corpo presente, vai tomar o ritual, vai fazer a alimentação direto na cabeça. Ah, mas eu moro em outro estado, eu moro em outro país. Tem como fazer? Sim, tem como fazer. Eu não vou estar aqui explicando como que faz ou como que deixa de fazer, né? Mas eu vou explicar o seguinte. Então, dentro deste ritual de Bori, a gente alimenta a nossa cabeça, né? A gente alimenta a nossa testa, a gente alimenta o nosso umbigo, a gente alimenta o nosso pé, a gente alimenta algumas partes do corpo, porque elas têm representação simbólica, elas também estão atreladas à espiritualidade de alguma forma. Então, a moleira, aqui está relacionada à predestinação, aos nossos sentimentos. O pé tem o dedão do pé esquerdo, a nossa ancestralidade. Então, no ritual de Ori, a gente faz uma alimentação completa. A gente faz um alinhamento completo da espiritualidade, né? E também lembrando dos nossos ancestrais. Tudo isso a gente vai ver no jogo, né? Então, por isso que eu falo, não tem receita de bolo. O que normalmente eu faço, às vezes, a pessoa está muito ruim, não tem condição de fazer, eu preparo magias para o Ori, que eu sei que são magias que vai em todos os Oris, não vai ter problema de ir na cabeça de um e dar problema na cabeça do outro. Então são rituais que eu faço, magias que eu preparo, que eu sei que não vai dar problema para a pessoa, né? E aí vai dar uma condição para ela, né, se equilibrar meio ali, para ela ter condições de depois fazer o ritual de Bori. Mas o ritual de Bori é um ritual extremamente importante dentro do culto de Orixá, para os adeptos do culto de Orixá, né? Ele dá uma resetada no Windows, né? Ele recarrega suas energias, ele recarrega suas baterias para que você tenha força para seguir em frente, para que você tenha condições de vencer os obstáculos da vida, para que você tenha condições de ter boa sorte, para que você tenha condições de não ter morte prematura, para que você tenha uma boa família, para que você veja seus filhos crescerem, para que você tenha uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. É para isso que a gente faz o ritual de Bori. Dúvidas, é só entrar em contato no meu perfil, tem o telefone, e a gente vai lá e bate um papo, faz o jogo, faz tudo que precisa fazer. Mas a intenção de ter gravado esse vídeo é para as pessoas entenderem que às vezes elas vêm procurando a gente por uma questão, e quando a gente abre o jogo, a gente enxerga que o problema está na cabeça da pessoa, não está fora da cabeça da pessoa. E aí é recomendado fazer o ritual de Bori. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Axé.